안녕하세요, 여러분! Oi, pessoal! Nessa aula, nós vamos falar um pouquinho sobre cumprimentos. Cumprimentos como, por exemplo, oi, tchau, obrigado, desculpa e assim vai. Então, vamos lá. Primeiro cumprimento, o mais importante, o que nós mais queremos saber. O oi ou olá, certo? É a mesma coisa, oi e olá, certo? No idioma coreano, o oi, olá, eles vêm de um adjetivo. Por isso, nós conjugamos ele de acordo com a nossa necessidade, de acordo com a formalidade, certo? Só que ao invés da gente pensar em toda a conjugação, vou mostrar para vocês como ele fica na sua forma pronta, certo? Na sua forma mais comum de ser usada. Nós temos aí três formas: 안녕, 안녕하세요 e 안녕하십니까, certo? Então, como eu falei, o oi e o olá no coreano, eles vêm de um adjetivo. Então, esse segundo e terceiro, eles estão conjugados e eles estão com ponto de interrogação. E eu já explico o porquê. O adjetivo de origem, certo? Não precisa decorar que ele é um adjetivo, mas eu só estou explicando. O adjetivo de origem, a princípio, ele inclui não só o sentido de oi, olá, mas ele também inclui o sentido de tudo bem, certo? Então, se eu usar o oi em coreano, 안녕, 안녕하세요, 안녕하십니까? Então, eu estou perguntando para a pessoa como ela está. Eu preciso responder para a pessoa se eu estou bem, se eu estou mal, como eu estive nos últimos dias. Eu preciso responder isso? Não. Mas ele inclui esse sentido, certo? Então, não se assustem. Parece que é longo, mas na verdade é o oi, tudo bem incluso, certo? É aquele tudo bem leve que a gente faz de costume, certo? Ok, qual é a diferença entre esses três? 안녕 é o informal e que não é polido, certo? É aquele que você vai usar com crianças ou com amigos. Em seguida, 안녕하세요 é usado com mais frequência com pessoas desconhecidas ou pessoas mais velhas, certo? É o polido do informal. E 안녕하십니까 é o polido do formal, certo? Só que ele não é usado com tanta frequência, ele é bem menos comum no nosso dia a dia, certo? Então, no nosso dia a dia, é muito importante saber esses dois primeiros. 안녕, para amigos e crianças. 안녕하세요, para desconhecidos ou pessoas que a gente não tem tanta intimidade, como colegas de trabalho, clientes e assim por diante, certo? E pessoas mais velhas que a gente. Ok, nós vimos o oi. Então, como é tchau em coreano? Vou mostrar para vocês. Nós temos essas 6 formas, basicamente, de dizer tchau. Na verdade, 8, certo? Vamos lá. Primeiro, 잘 가 ou 안녕. Em seguida, 안녕히 가세요. 안녕히 가십시오. Vamos ver a segunda coluna. 잘 있어 ou 안녕, 안녕히 계세요 e por último, 안녕히 계십시오. Qual é a diferença entre essas 8 formas? Vamos lá. Na primeira linha, eu tenho 잘 가 ou 안녕 e 잘 있어 ou 안녕. Qual é a diferença entre a primeira coluna e a segunda coluna? Na primeira coluna, eu uso no sentido de vá bem. Portanto, eu estou ficando em algum lugar e eu estou me despedindo da pessoa que está indo embora. Ou ambos estão indo embora, certo? E na segunda coluna, eu uso no sentido de fique bem. Então, eu estou indo embora e a pessoa está ficando naquele lugar, certo? Então, tem essa diferença, certo? Então, 잘 é no sentido de bem. 잘 가, vá bem. 잘 있어, fique bem, certo? Ou eu posso simplesmente resumir e usar 안녕 para os dois, certo? Esse aí é usado de forma mais informal, não polida, ou seja, com crianças e amigos, certo? Na segunda linha, nós temos 안녕히 가세요 na primeira coluna e 안녕히 계세요 na segunda coluna. Esse aqui é aquele que a gente usa com pessoas que a gente não tem tanta intimidade, como, por exemplo, colegas de trabalho, pessoas mais velhas, pessoas superiores, certo? Então, 안녕히 가세요, 안녕히 계세요. Vá bem, fique bem, respectivamente. E, por último, esse aqui é o formal, polido, e assim como 안녕하십니까, não é tão usado no nosso dia a dia, certo? Mas nós temos 안녕히 가십시오, para vá bem, 안녕히 계십시오 para fique bem, certo? Então, os mais importantes. 잘 가, 잘 있어, 안녕, esses 3
para o informal, com amigos e crianças, e 안녕히 가세요, 안녕히 계세요, para o informal, porém polido, certo? Para vá bem e fique bem. Bom, em seguida, nós vamos falar sobre o obrigado ou obrigada, quando você agradece alguém, certo? No idioma coreano, não tem a diferença de gênero. Obrigado, obrigada é a mesma coisa. Só que a diferença está na formalidade, certo? Então, bom, o obrigado e obrigada no coreano também vem de um adjetivo, certo? Nós temos duas formas de adjetivo para agradecer, para expressar o sentimento de gratidão, que é o 고맙다 e o 감사하다. Aqui eu coloquei em uma tabela conjugando nas 4 formalidades mais usadas. No informal não polido, 고마워. Informal polido, 고마워요 ou 감사해요. Formal não polido, 고맙다. E formal polido, 고맙습니다, 감사합니다. Qual é a diferença entre 고맙다, 감사하다? É somente a origem, certo? 고맙다 é totalmente coreano e 감사하다 é uma fusão entre coreano e o 한자, que é o antigo, é a forma escrita que a gente usava antes de existir o idioma coreano, a escrita coreana, certo? Bom, nossa, tem tantas formas. Qual é a mais usada? Os mais utilizados são 고마워, para amigos e crianças, 고마워요, para pessoas que a gente não tem tanta intimidade ou demonstra mais respeito, como pessoas mais velhas, certo? E colegas de trabalho. E o último, 감사합니다. Apesar de ser formal, polido, como é um cumprimento, ele é usado sempre, certo? Ele não é estranho e ele também não é tão formal assim, apesar de ser conjugado no formal polido, certo? Porque é um cumprimento. Então, entre esses três, o mais usado, 고마워 e 감사합니다, certo? Bom, agora que nós sabemos como agradecer, nós precisamos saber como falar de nada, certo? No coreano, a princípio, de nada se diz 천만에요. Só que é muito estranho. É muito estranho falar 천만에요, certo? Por quê? Parece muito um livro. Parece que você saiu do livro didático e está falando de nada. Então, evitem usar. O que usar, então? Pode usar 아니에요. 아니에요 é como se você... Não é nada, certo? Então, é usado nesse sentido, ok? É muito mais comum. Ambos estão na forma polida. Então, se eu for usar com crianças ou amigos, eu posso falar 아니야, certo? E um saiba mais cultural aqui. Bom, entre pessoas que você tem intimidade, certo? Principalmente amigos. E quando você tá mais crescido, assim, já trabalha ou já ganha mesada, é comum você agradecer e a pessoa falar de brincadeira, porque tem essa intimidade. Ah, então me paga uma refeição, me paga um lanche algum dia, certo? Então, é bem comum a gente falar dessa forma e realmente é muito comum a gente retribuir pagando um lanche para a pessoa, um refri ou uma refeição para a pessoa, dependendo aí da sua idade ou da sua intimidade com a pessoa. Aí também do tipo de favor, favores grandes, favores pequenos. Agora vamos falar sobre como pedir desculpas em coreano. Desculpa também vem de adjetivos. Nós temos 2 adjetivos, 미안하다, 죄송하다. A diferença está na origem. 미안하다 é coreano, 죄송하다 é uma fusão aí do coreano com 한자, 한문, certo? Que era a escrita usada antes de existir a escrita própria coreana. Mas na prática, nós temos outra diferença entre 미안하다, 죄송하다. Os coreanos usam 죄송하다 com muito mais seriedade, certo? De forma mais séria e de forma mais formal, certo? Então, vamos ver como esses dois seriam conjugados nas 4 formalidades mais usadas. Informal não polido, 미안해. Informal polido, 미안해요, 죄송해요. Formal não polido, 미안하다. Formal polido, 미안합니다, 죄송합니다. E entre esses, quais são os mais utilizados? 미안해 para amigos e crianças, 미안해요 para pessoas que nós não temos tanta intimidade ou pessoas mais velhas e 죄송합니다, que assim como 감사합니다, apesar de ser formal polido, ele é usado no informal polido também, certo? Porque ele é um cumprimento. Então, entre esses 3, 미안해, 죄송합니다 são os mais comuns. Bom, agora que eu pedi desculpas, eu preciso saber falar como se diz tudo bem.
tudo bem vem de um adjetivo, 괜찮다. E quando eu conjugo ele, eu posso ter várias formas diferentes. Entre eles, 괜찮아, 괜찮아요, 괜찮습니다. 괜찮아 para amigos e crianças, porque informal não polido. 괜찮아요, informal polido. E 괜찮습니다, formal polido. Esses dois últimos são usados de forma mais educada, mais formal, certo? Bom, uma pergunta que eu recebo bastante. Ara, como se diz bom dia, boa tarde, boa noite em coreano? Bom, a princípio, no idioma coreano, a gente não tem bom dia, boa tarde, boa noite. O bom dia que nós temos é o bom dia de dizer que ótimo dia nós temos hoje, né? Que ótima manhã. É esse bom dia que nós usamos. Boa tarde nós realmente não usamos. É muito estranho dizer boa tarde. É uma ótima tarde, é muito estranho. E o boa noite que nós temos é o boa noite de durma bem, certo? Então, vou mostrar para vocês. Bom dia. 좋은 아침. 좋은 아침이에요. 좋은 아침입니다. Então, 좋은 아침 é mais informal, não polido. 좋은 아침이에요. informal, polido. 좋은 아침입니다. formal, polido, certo? Então, como vocês podem ver, aí nós temos as diferentes formalidades. E o boa noite de durma bem? Eu tenho 잘 자, que é informal não polido, vou usar com amigos e crianças. 잘 자요, eu vou usar com pessoas que eu tenho intimidade, certo? Mas que eu ainda assim demonstro mais educação, certo? Porque eu preciso usar o polido. 안녕히 주무세요 é honorífico e 안녕히 주무십시오 também é honorífico, certo? Só que esse está no formal polido. Entre esses, 잘 자, 잘 자요, 안녕히 주무세요 são usados com mais frequência. 안녕히 주무세요, vocês vão ver que é bastante comum as pessoas usarem para parentes, para familiares, antes de você dormir, certo? Então, durma bem, boa noite, certo? E entre amigos, pessoas conhecidas, 잘 자, 잘 자요 são usados com mais frequência, certo? Em seguida, como dizer prazer em conhecer, prazer em te conhecer em coreano? Nós falamos 만나서 반가워 para pessoas com a mesma idade ou pessoas mais novas. 만나서 반가워. 만나서 반가워요. Esse aqui eu uso o polido. E por último, 만나서 반갑습니다. Esse aqui é como se fosse uma fala padrão, mesmo sendo formal polido, você pode usar ele sempre, certo? 만나서 반갑습니다. Em seguida, quando você não vê uma pessoa há muito tempo e fala, ai, quanto tempo? Nesse sentido, nós usamos 오랜만이야, 오랜만이에요, 오랜만입니다, certo? Novamente, 오랜만이야, a gente usa no informal não polido. 오랜만이에요, informal polido. 오랜만입니다, formal polido, certo? Em seguida, cumprimentos que nós fazemos em refeições. Nós temos 3 aí. Existem variações deles, só que eu trouxe aqui as cartas coringas, né? Os cumprimentos coringas que nós usamos como parte do nosso dia a dia. O primeiro, 맛있게 드세요. Quando você fala bom apetite, coma bem. Espero que goste da comida, né? Então, bom apetite. 맛있게 드세요. Bom apetite. Próximo, 잘 먹겠습니다. 잘 먹겠습니다. Eu estou falando de uma coisa que eu estou determinado a fazer. Eu vou comer bem. Portanto, 잘 먹겠습니다. Eu uso antes de uma refeição, agradecendo a pessoa que fez a comida ou agradecendo a pessoa que está pagando a comida. E por último, 잘 먹었습니다. 잘 먹었습니다 está no passado, portanto, comi bem, certo? Portanto, é um cumprimento que a gente usa depois de fazer a refeição, depois de comer, agradecendo a pessoa que fez a comida ou que comprou a comida, certo? 잘 먹었습니다. Novamente, lembrando que nós temos variações, certo? Só que esses 3 aí são as formas mais comuns da gente usar esses 3 cumprimentos. Bom, então, cumprimentos que nós usamos em locais de trabalho. O primeiro, 잘 부탁드립니다. Esse aqui, a maioria das pessoas traduz como conto com você, porque não tem uma tradução muito boa no português. Só que, a princípio, esse cumprimento,
잘 부탁드립니다, você usa quando você espera da pessoa um bom trabalho ou quando você quer contar com a pessoa. Fala assim, olha, um exemplo muito específico. Olha, é a primeira vez que eu estou trabalhando, mas espero que eu possa contar com você, certo? Então, 잘 부탁드립니다 é usado nesse sentido, certo? Em seguida, 수고하세요 e o terceiro, 수고하셨습니다. Vejam que os dois são muito parecidos, certo? Porque eles realmente têm um sentido parecido. Qual é o uso dele? 수고하다 quer dizer fazer um bom trabalho, né? Trabalhar arduamente. Então, 수고하세요, eu estou falando, tenha um bom trabalho, faça um bom trabalho. E 수고하셨습니다, que está no passado, eu uso no sentido de você fez um bom trabalho, obrigado pelo seu trabalho, ou obrigada pelo seu trabalho, certo? Bom, vamos ver alguns outros cumprimentos. Primeiro, 실례합니다. 실례합니다 é aquele que você usa no sentido de com licença. Então, quando você estiver passando entre várias pessoas, você pode falar 실례합니다, no sentido de me dá licença. Ou, quando você estiver em uma reunião, por exemplo, e você quer atender o telefone, aí você pode falar 실례할게요, né? Então, tem variações, mas aqui eu trouxe a forma 실례합니다, certo? Em seguida, 밥 먹었어? 밥 먹었어? Vejam que está no informal não polido. É um cumprimento que a gente usa entre amigos e é literalmente, você comeu? Você já comeu? Você já fez a refeição? E sim, realmente os coreanos usam. E geralmente a gente usa entre amigos que a gente vê com frequência. Todos os dias ou todos os dias da semana, no meio da semana, certo? Então é bem comum a gente usar. Em seguida, 여보세요? 여보세요? Alô, certo? O próximo, 어서 오세요. 어서 오세요. Esse aqui vocês vão escutar bastante em lojas e restaurantes, que é bem-vindo, bem-vindo, bem-vinda, certo? O próximo, 환영합니다. Também é bem-vindo, certo? 환영합니다. Bom, pessoal, então eu espero que essa aula tenha ajudado vocês a entender um pouco mais os cumprimentos coreanos e eu tenho certeza que vocês já devem ter escutado um ou outro em uma novela coreana ou em algum filme coreano e eu espero que agora vocês entendam os outros cumprimentos também. Não esqueçam de revisar bastante e tentem prestar atenção nos filmes e novelas coreanas para ver se vocês identificam um ou outro cumprimento, certo? Então é isso, não esqueçam de me seguir e seguir a Cultive nas redes sociais. 안녕!